Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro tema, que é métodos de controle do crescimento microbiano. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Certo, já apareceu aí. Então, vamos lá. Esse conteúdo ele é muito importante porque ele vai dar o pontapé inicial para aqueles conteúdos subsequentes. Então, antes de você falar sobre meio de cultura, antibiograma, como que identifica bactérias, fungos de interesse clínico, você precisa entender algumas coisas básicas. E como controlar o crescimento dos micro-organismos é uma delas. Então, quando a gente fala em crescimento microbiano, a gente está falando não necessariamente do aumento do tamanho da célula, mas principalmente no número desses micro-organismos. Então, por exemplo, você não faz referência ao tamanho quando a gente fala de um animal ou de qualquer outro organismo, especialmente dos vertebrados, por exemplo, onde quando a gente fala em crescimento, a gente já pensa em aumento, né, do corpo ali do animal. Nos micro-organismos, a gente se refere ao número de células, certo? E normalmente a gente consegue observar de forma microscópica esse aumento quando a gente semeia esses micro-organismos ali em uma placa de Petri, né, contendo ali um meio de cultura, os nutrientes que são necessários para o crescimento desse micro-organismo. Então a gente consegue observar esse aumento, esse crescimento. Deixa eu pegar meu apontador aqui, certo? E de que forma a gente consegue perceber isso? Quando a gente consegue visualizar as colônias. Então, essa imagem que você está vendo aí é uma placa de Petri contendo meio de cultura e cada um desses pontinhos a gente chama de colônia. E assim, visualmente, a gente consegue perceber que pelo menos há pelo menos 2 tipos diferentes aí de colônias, considerando a visualização de cores diferentes, tá? Então, cada ponto desse que você está vendo é um número de micro-organismos ali, que podem ser centenas ou milhares de células que se dividiram, que cresceram e formaram aquela colônia, tá? Quando a gente está cultivando esses micro-organismos, é interessante sim que se cresçam muitas células para que a gente consiga fazer a identificação. No entanto, num ambiente onde a gente quer a esterilidade ou uma carga reduzida de micro-organismos, isso não é o esperado. A gente precisa usar métodos para controlar esse crescimento, deixar em níveis ali que sejam considerados seguros para a nossa saúde. E aí vem a pergunta, ok, mas de que forma eu vou controlar esse crescimento? Então existem várias técnicas, várias substâncias químicas, vários métodos físicos que você pode usar, né, de estratégia para controlar o crescimento desses micro-organismos. Qual que eu vou usar? Vai depender de alguns fatores. Vai depender se aquilo que você quer manter estéril ou desinfetado, ele é de plástico, se ele é de metal, se é um meio de cultura, tá? Se esse material que você está querendo esterilizar ou desinfetar tem uma carga microbiana muito elevada, ou se tem uma quantidade de matéria orgânica elevada ou não. Qual a substância química que você vai usar, porque umas têm um potencial germicida maior do que outras, e também precisa saber se esse artigo vai suportar esse tratamento químico com esse germicida, o que é também importante levar em consideração, e quanto tempo essa substância química vai ficar em contato com esse material para ter a ação esperada. Então são vários fatores, eu coloquei apenas alguns aqui. Além disso, né, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber para escolher a melhor técnica para controlar esse crescimento é que tipo de artigo nós estamos falando, tá? Então, quando a gente fala desse tipo de materiais, de substâncias voltadas para a saúde, a gente chama de produtos ou artigos para a saúde. E eles são classificados de acordo com o risco, né, de aquisição de infecções. E eu vou já explicar e dar exemplo de cada um deles. Então, esses artigos são classificados em críticos, semicríticos ou não críticos. E de acordo com essa classificação, a legislação determina qual tipo de técnica de asepsia que você vai usar para garantir a esterilidade ou a desinfecção daquele artigo, tá? Então, aqui fala o seguinte: na prática assistencial, a decisão do tipo de processamento após a limpeza, desinfecção e esterilização é feita mediante essa classificação. Ou seja, você não vai, por exemplo, submeter todos os artigos a uma esterilização no autoclave, por exemplo.
Primeiro, porque dependendo do artigo, às vezes não é necessário. Segundo, esse artigo, ele é termorresistente, ele vai aguentar temperaturas elevadas ali da autoclave, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Aqui eu trouxe o conceito desses artigos e alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor, tá? Então, os artigos críticos, quem são os artigos críticos, considerados artigos críticos? São todos os produtos que entram em contato com tecidos estéreis, como o sistema neurológico, vascular, cavidade peritoneal, por exemplo. Então, são artigos que, se estiverem contaminados, eles vão causar um dano muito grave à saúde do paciente, por conta de que esses micro-organismos estão sendo inseridos num local que era para ser estéril, tá? Que não é para conter nenhum tipo de micro-organismo. Então, um exemplo aí, como vocês estão vendo na imagem, são as agulhas, as seringas, né? Onde, quando você vai fazer, por exemplo, uma punção ou vai fazer uma aplicação de um medicamento, administrar um medicamento, essa agulha, ela vai penetrar, vai atravessar tecidos e pode chegar, por exemplo, nos vasos sanguíneos, onde não é para ter micro-organismo. Então, é necessário que este artigo seja o que? Esterilizado, ele passe pelo processo de esterilização. Aqui fala, limpeza e esterilização desses produtos são obrigatórios. Em seguida, temos os artigos semicríticos, que são aqueles que vão entrar em contato com mucosas íntegras, colonizadas ou pele não íntegra. Aí tem alguns exemplos, né, como os produtos ou artigos para inaloterapia e assistência ventilatória, tá? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que vão ser entubadas, né, que existem aquelas estruturas ali que vão ser introduzidas, né, numa parte mais sensível do corpo, pessoas que vão fazer endoscopia, tá? Esses instrumentos, essas estruturas que são inseridas no corpo humano, elas precisam passar, no mínimo, por a desinfecção de alto nível. Por que não pode ser esterilização, professora? Porque a esterilização, os métodos que são utilizados para esterilização, eles podem danificar esses equipamentos, né? Como é o caso do endoscópio. Ele não pode ir para o autoclave, por exemplo. Ele não pode ir para uma estufa com uma temperatura de 250 graus, que são normalmente os principais métodos de esterilização. Logo, ele precisa ser higienizado, né? Passar por uma limpeza, e a substância química que vai ser utilizada para a desinfecção, ela tem que ter um potencial germicida bastante elevado, de alto nível, que a gente vai já ver adiante. Então, primeiro eu estou dando exemplo de quais são esses artigos, e depois eu vou falar dos métodos que são utilizados para cada uma dessas classificações, tá? E, por fim, aqueles que são chamados de artigos não críticos. Eles são aqueles artigos em saúde que vão entrar em contato apenas com a pele íntegra, ou ainda os produtos que não entram em contato direto com o paciente, com a pele do paciente. E aí um exemplo são as comadres, tá? Então, nesse caso dos artigos não críticos, nós vamos precisar apenas de fazer uma limpeza, e é desejável, né, que, se for possível, utilizar substâncias químicas que garantam uma desinfecção ali de baixo nível ou de nível intermediário. E como eu falei anteriormente, eu vou dar exemplos de substâncias que têm esse potencial. Esse quadro que eu tirei do Tortora, ele resume bem alguns termos que são bem importantes vocês saberem, porque cai bastante em prova, tá? E, inclusive, uma das questões, ele coloca para você classificar a opção conforme o conceito dela. Por exemplo, se você tem que saber a diferença de uma esterilização, uma desinfecção, uma sanitização, tá? E eu achei que esse quadro, ele traz bem essas informações para vocês. Nós vamos trabalhar especificamente com esses 4 tipos: esterilização, desinfecção, antisepsia e sanitização. Mais adiante eu vou falar sobre e dar os exemplos de quais são os métodos utilizados. Então, vamos começar com lá de cima, né, aquilo que elimina todas as formas vegetativas e também as de resistência, que é a esterilização. Então, o conceito básico de esterilização é todo e qualquer procedimento que remove ou destrói todos os micro-organismos vivos, quer sejam eles na sua forma vegetativa, ou seja, naquela sua forma ali natural de reprodução, de multiplicação, ou as suas formas de resistência, como é o caso dos
endósporos, tá? Dos esporos, no caso dos fungos, ok? Então, a esterilização, ele tem esse potencial mais germicida mesmo, de eliminar todas essas formas. Normalmente se usa o aquecimento, tá? Para se obter a utilização, mas existem outros tipos de métodos que podem ser utilizados, eu vou mostrar. E os métodos de esterilização, eles são classificados em métodos químicos e em métodos físicos. Então, você pode usar, dependendo de qual seja o seu artigo, ou um ou outro, para obter a eliminação total dos micro-organismos. Então, vamos começar com aquele que é mais famoso, que é utilizando o autoclave, que é a esterilização pelo método físico, utilizando o calor úmido sob pressão. Então, com certeza você já ouviu, se você não viu uma autoclave, mas você já ouviu falar dela. Ela é um equipamento bastante utilizado em locais onde você precisa ter os instrumentos esterilizados, né? Então, por exemplo, num salão de beleza, onde tem a estética junto, precisa esterilizar alicate, precisa esterilizar pinças, então se usa uma autoclave, mas com uma capacidade menor. Enquanto que em hospitais, em locais, laboratórios, onde o volume de itens a ser esterilizado é maior, o volume também da autoclave é maior, tá? Então aqui são dois exemplos. Então, todas as vezes que o material for esterilizado, passar por uma esterilização na autoclave, é interessante que ele passe por uma higienização, por uma limpeza. Ele vai ter que ser retirada a maior quantidade possível de substâncias orgânicas ali, restos de tecido, restos de meio de cultura. Limpa, lava, seca. Ele precisa ser embalado numa embalagem que permita a passagem do vapor, porque é o vapor sob pressão que vai fazer essa esterilização, e depois ele vai ser esterilizado ali dentro das especificações para aquele tipo de item, tá? Então, lembrando uma coisa muito importante, os itens que vão ser autoclavados, eles precisam necessariamente ser o quê? Termorresistentes, eles precisam aguentar uma temperatura de no mínimo 121 graus Celsius por no mínimo 15 minutos, tá? Porque é o tempo que a gente normalmente usa para fazer esterilização. Existe também a esterilização pelo método, a mesma esterilização, mas pelo método físico, no entanto, utilizando o calor seco, tá? Nesse caso, a gente vai usar uma estufa, onde essa estufa ela vai ser projetada, né? Ela vai ser ali colocada todas as especificações para trabalhar numa temperatura bastante elevada. Por que a gente faz uso também do calor seco? Porque existem algumas estruturas produzidas por bactérias, por exemplo, que são chamadas de pirógenos, que são o quê? São proteínas que, quando entram em contato com o nosso corpo, elas vão causar, vão desencadear febre, por exemplo, e outras coisas também, mas principalmente febre. E algumas vezes a esterilização pelo calor úmido não é suficiente para eliminar esses pirógenos. Então, é interessante utilizar também, ou associado, ou dependendo de qual seja o setor, utilizar a esterilização pelo calor seco para fazer a eliminação desses pirógenos, tá? Que a gente chama de despirogenação ou despirogenização. Você pode ver também com esse termo, tá? E as temperaturas, elas são superiores àquelas que a gente usa no calor úmido, né? Então, por exemplo, você tem temperaturas que podem variar de 160 até 400 graus. Óbvio que o tempo ele também vai ser diferente, mas as temperaturas são bem maiores do que quando a gente compara com a esterilização pelo calor úmido. E aí, lembrando que existe uma RDC que proíbe utilizar a estufa, né, o calor seco, para esterilizar produtos relacionados à saúde. Então, normalmente, dependendo do setor, então, por exemplo, setor de alimentos, pode fazer a despirogenização, tá? Outro, setor de farmacêuticos, tá? De produção de medicamentos, é possível fazer a despirogenização, mas para itens relacionados à saúde, a esterilização pelo método utilizando o calor seco sozinha não é indicada, ela é proibida, a não ser que ela seja associada a outros métodos, mas sozinha é proibido, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de esterilização utilizando calor seco. Então, a flambagem é um método que a gente usa bastante na bancada, onde você vai submeter
esse item a colocar ele diretamente no calor, na chama, tá? Então aqui você tem a alça de Drygalski, que ela é de vidro, e você tem metais, como é o caso da alça de platina, que você pode aquecer, colocar diretamente na chama para fazer essa esterilização. E o metal, ele não vai se alterar, você não vai perder ali o item, tá? Então, tanto a alça de Drygalski, que é de vidro, como a alça bacteriológica de platina, que é de metal, eles podem ser colocados diretamente na chama para esterilizar. Só tomem cuidado, porque existem tanto a alça de Drygalski, de plástico, quanto a alça bacteriológica também descartável. Então, esses é de uso único e descarte. Não, a gente não usa na chama, ok? Se não, eu falei, você pode pensar, nossa, mas isso é óbvio. Não, mas pode não ser óbvio para algumas pessoas. Então, for vidro e metal, pode flambar. Sendo plástico, é uso único e descarte logo adiante, tá? E a estufa, que é onde você vai fazer a esterilização utilizando calor seco. Tem que ter uma circulação de ar, né? Uma estufa específica para isso, onde você vai programar ali a temperatura que você quer. A partir do momento que ela chega na temperatura que você quer, você marca o tempo e aí você tem garantido a despirogenização daquele seu item. Existe também o método físico da esterilização utilizando a radiação, tá? Mas aí é aquele mesmo princípio. Nem todos os artigos eles podem ser submetidos, por exemplo, ao método utilizando calor, porque eles não são termorresistentes. Então você pode utilizar a radiação para ajudar nessa questão da esterilização. Então pode ser usado raios gama, que são o principal, ou feixes de elétrons de alta energia. Então normalmente se usa a radiação gama. É necessário, obviamente, ter um equipamento específico para fazer essa irradiação, tá? Inclusive, a irradiação, ela é um método bastante seguro, ao contrário do que as pessoas pensam, porque não deixa resíduo. Enfim, ele é bastante seguro e tem um potencial muito grande para ser usado na indústria de alimentos. Só não é tão utilizado por uma questão mesmo de ser uma tecnologia, às vezes, cara, porque você precisa ter uma estrutura adequada, enfim, descarte, né, das fontes de radiação, tem todo um processo por trás, mas ele é bastante eficiente em muitos materiais, tá? Então aqui é um exemplo, um equipamento que é utilizado para irradiar os hemocomponentes. Nesse caso, não tem um objetivo microbiológico especificamente, é para evitar causar a doença do enxerto contra o hospedeiro, né, que pode ser uma complicação para aquelas pessoas que vão receber aquele hemocomponente, né? Então, eles são irradiados com energia, com raios gama para inativar essa possibilidade. Mas, como eu falei, é usado na indústria de alimentos para evitar ou reduzir a multiplicação de micro-organismos naqueles alimentos. Então, o princípio ali do método de utilizando a radiação é que essa irradiação ela vai promover modificações no DNA, a nível de DNA. Então, você degradando, você causando danos ao DNA, você impossibilita esse micro-organismo de se multiplicar. Se ele não se multiplica, ele perde completamente o seu potencial ali de causar infecção, tá? Não intoxicação, são coisas diferentes. Agora, um exemplo de esterilização utilizando método químico. Todos os que eu falei anteriormente, eles são métodos físicos, mas existe também a esterilização utilizando método químico, nesse caso utilizando o gás chamado óxido de etileno. Esse gás, ele é bastante... Existem empresas no Brasil que fazem a esterilização utilizando esse gás, principalmente aquelas empresas que fazem a comercialização ou são contratadas para esterilizar produtos de uso intravenoso, de uso cardiopulmonar ou em anestesiologia e instrumentos telescópicos, que são aqueles que não podem ser expostos ao calor ou não tem como você mergulhar esses componentes, esses artigos em uma substância germicida. Então é necessário utilizar um outro método, nesse caso é utilizando o óxido de etileno. Também precisa de toda uma estrutura específica para manipular o óxido de etileno, porque ele, na presença do oxigênio, ainda que em concentrações pequenas, como 2,5%, ele é inflamável, ele pode causar explosões. Então, existe toda uma estrutura que é necessária para fazer a manipulação e a esterilização utilizando esse gás, tá?
Então, nós vimos ali as formas, as técnicas que são possíveis de se aplicar para esterilizar os itens. Mas existem alguns itens, como é o caso dos semicríticos, dos artigos semicríticos, que eles não precisam ser esterilizados, eles podem ser desinfectados. E aí você vai utilizar outras técnicas. Então, a desinfecção é um processo físico ou químico que vai destruir a maioria dos micro-organismos patogênicos, só que a gente está falando de destruição a nível de superfície. Superfície, qual tipo de superfície? Objetos inanimados, né? Bancadas, tá? A gente está falando de eliminação de superfícies, de objetos inanimados. Mas, diferente da esterilização, onde você elimina tudo, na desinfecção, você não tem a eliminação dos endósporos, né, dos esporos bacterianos, com exceção da desinfecção de alto nível. Mas eu vou explicar isso adiante, tá? Então, esterilização, elimina tudo. Desinfecção, você elimina quase tudo, com exceção dos esporos, se não for uma desinfecção de alto nível. E aí ela também se divide em níveis. Então, você tem a desinfecção, perdão, de nível baixo, intermediário e de alto nível. A gente vai começar de cima para baixo. A desinfecção de alto nível, ela pode se equiparar, em alguns casos, a uma esterilização. O produto que é utilizado, ele é tão bom, ele é tão forte, ele tem um potencial germicida tão bom, que ele pode ser comparado a uma esterilização, desde que não exista naquele item um número muito grande de esporos, tá? Então, a desinfecção de alto nível, ele tem um potencial germicida bem grande, né? Elimina a maioria dos micro-organismos, também os esporos bacterianos e fúngicos, contando que esses esporos não estejam em grande quantidade. Para qual artigo ele é indicado? Para os produtos, artigos semicríticos, que é aqueles que não podem passar por uma esterilização utilizando o calor, por exemplo, tá? E lá mais na frente eu vou mostrar quais são esses produtos germicidas. Já a desinfecção de nível intermediário, que é aquela que está mais no nosso dia a dia, são processos físicos ou químicos que vão destruir micro-organismos patogênicos na forma vegetativa. Então, aqui os produtos, eles não têm nenhum potencial contra os esporos fúngicos ou endósporos bacterianos, tá? Se você quer ou desconfia que aquele seu artigo tem essas estruturas, você precisa utilizar ou a esterilização, algum daqueles métodos, ou uma desinfecção de alto nível, tá bom? Porque a desinfecção de nível intermediário são produtos que vão eliminar somente a forma vegetativa. Lembrando, desinfecção, objetos inanimados em superfície. E a de baixo nível, ela não aparece normalmente descrita na legislação, mas seria basicamente aquela onde você usa produtos que têm uma ação de reduzir a quantidade de determinados micro-organismos, mas uma redução não tão significativa quanto a desinfecção de nível intermediário. Então, aqui fala, não tem uma ação sobre os esporos ou sobre o bacilo da tuberculose, por exemplo, podendo ter ou não ação sobre alguns vírus envelopados. Para alguns fungos existe uma certa ação, para outros não, mas de maneira geral elimina as bactérias na sua forma vegetativa, tá? Desinfecção de baixo nível. Agora a gente vai ver quais são essas substâncias químicas que são utilizadas para fazer essa desinfecção. E em cada uma delas eu digo qual é o nível, qual é o nível de desinfecção daquela substância. Então vamos começar também do nível mais alto, nesse caso aqui o OPA. A gente chama carinhosamente de OPA, mas é o ortofitalaldeído, tá? Então essa substância química, ela é destinada a fazer a desinfecção de artigos semicríticos que não podem ser esterilizados. Por quê? Porque ele tem uma ação bactericida, uma ação germicida bastante interessante. Se tiverem poucos endósporos, eles também serão eliminados, tá? Lembrando que existem especificações para usá-lo. Então, ele é bom, super ótimo na temperatura de 20 graus, sendo que esses itens, esses artigos, eles precisam ficar em contato com o produto pelo menos por 12 minutos, tá bom? O glutaraldeído a 2%, ele foi um dos primeiros desinfetantes de alto nível usados na saúde, porém ele causa, para quem manipula ali esse produto,
tem algumas reações indesejadas, alguns efeitos adversos, né? Causa prejuízos para quem manipula por um longo período de tempo esse produto. Então, em algumas cidades, em alguns locais, dependendo de quais são os itens que são desinfetados, ele já foi proibido, mas ele ainda é usado em alguns setores, uma vez que alguns materiais não se dão bem com o OPA, por exemplo, ou com o ácido peracético que eu vou mostrar, porque vai causar prejuízos a esses materiais, a esses equipamentos. Então, nesses casos particulares, especialmente os endoscópios e aparelhos que têm lentes que precisam passar por um nível de desinfecção de alto nível, é preferível utilizar o glutaraldeído. Mas percebam que ele não é a primeira opção, ele só é indicado nesses casos bastante específicos por causar danos para quem vai manipular a essa substância, tá bom? O ácido peracético é um outro exemplo de desinfetante de alto nível, tá? Ele também tem uma ação germicida equivalente ao glutaraldeído, no entanto, é aquela situação, alguns itens não vão tolerar muito bem a ação desse germicida, então é necessário você utilizar outros que têm o mesmo potencial de desinfecção por conta dos danos causados a esses itens, ok? Tudo isso você vai verificar de acordo com a legislação, com a área que você vai trabalhar, tá bom? Agora, chegando naquelas substâncias químicas que tem como potencial de ação o nível intermediário. Então, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio. Lembrando que você precisa comprar, né? Precisa adquirir ele numa concentração mais elevada, e aí você pode fazer soluções mais diluídas. De acordo com essa diluição, que pode ser, essa diluição na concentração que pode ser entre 3% e 6%, você vai ter uma ação ali específica, né? Mas de maneira geral, uma solução a 7%, você consegue uma ação esporocida com 6 horas de exposição, uma ação micobactericida, ou seja, você vai conseguir eliminar as micobactérias daquele seu item, daquele seu artigo, se esse artigo ficar submerso nessa solução por pelo menos 20 minutos. Já para uma ação fungicida e virucida, você precisa apenas manter contato dessa substância com o item por 5 minutos e uma ação bactericida durante 3 minutos. Então, percebam que não é fixo. Eu quero só ter uma desinfecção de nível intermediário, serve o peróxido, mas você tem que ter noção do que você está querendo eliminar, tá? Se o teu ambiente ali é comum vocês trabalharem, por exemplo, com Mycobacterium tuberculosis, aquela superfície ali naquela bancada, e você está querendo fazer uma desinfecção de nível intermediário, você não vai deixar só 3 minutos, porque já está dizendo que para ter uma ação micobactericida tem que ser pelo menos 20 minutos, ok? Então são esses detalhezinhos que você precisa se atentar. O álcool, que é o mais comum, é o mais acessível, tá? Normalmente o álcool, ele pode ser o álcool etílico ou isopropílico na concentração de 70%. Ele é utilizado para fazer a desinfecção de materiais e superfícies, tá? Por ter rápida ação germicida, ter baixo custo, é mais acessível, né? E baixa toxicidade. Então ele é tanto utilizado como um desinfetante ali, né, na superfície, como um antisséptico, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Mas vamos devagarzinho. Ainda no nível intermediário, você tem algumas substâncias à base de compostos fenólicos, só que dependendo de qual superfície você vai higienizar, você não pode usá-lo. Então, por exemplo, ele é proibido para superfícies ou para itens que vão entrar em contato com vias respiratórias nossas, ou com alimentos, porque ele tem uma capacidade de deixar resíduos ali naquela superfície. Então, isso pode ser danoso, né? Se for num artigo que entra em contato com as nossas vias respiratórias, então pode ser danoso para o paciente. Ou uma superfície que vai entrar em contato com alimentos, porque esses resíduos podem parar no alimento e causar uma intoxicação, tá bom? Mas ele pode ser usado também, se não for nessas situações que eu falei. O famoso, né, hipoclorito de sódio, na verdade, as substâncias à base de cloro, não é só hipoclorito, mas ela é a mais usada, mas ele também tem um potencial de desinfecção de nível intermediário, principalmente para superfícies
de acordo com o seu, porque tem um alto poder germicida, custo reduzido e baixa toxicidade. Inclusive, para higienização, sanitização de alimentos, né, como por exemplo frutas e verduras que você compra lá na sua feira, no seu supermercado, ele é o único produto que é indicado para fazer esse tipo de higienização, tá? Não tem, a legislação não permite utilizar, por exemplo, ou não indica usar vinagre, bicarbonato, não. Existe uma diluição padrão para você higienizar alimentos utilizando hipoclorito de sódio. Ele é o único que pode ser usado com essa finalidade. Existem também as substâncias derivadas de quaternário de amônia. Ele normalmente é usado em associação com outras substâncias que têm potencial desinfetante. E ele tem um potencial de desinfecção de baixo nível, tá? Aquela situação, pode eliminar alguns vírus, alguns fungos, não tem potencial esporocida, tá? As bactérias são eliminadas, então normalmente ele é utilizado para fazer desinfecção de ambientes, como é o caso de a unidade de neonatologia, berçários e em superfícies onde vão ser manipulados alimentos, porque ele não deixa resíduos tóxicos ali nos alimentos, na superfície, que vai de repente contaminar o alimento. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Porque o hipoclorito de sódio ele também tem diferentes concentrações, ele pode ser usado em diferentes concentrações por diferente tempo, de acordo com a superfície que você vai aplicar. Tá? Então, se é uma superfície que você sabe que é bastante contaminada, uma bancada, por exemplo, onde são manipuladas placas de Petri cheio de bactérias, cheio de fungo, você vai ter que usar uma concentração mais elevada de hipoclorito, né? Agora, se é, por exemplo, para higienizar substâncias, né, ou utensílios que podem ir para a boca de um bebê, por exemplo, lá no lactário, que é onde são preparadas as fórmulas, né? São manipulados o leite materno para algumas crianças que não podem amamentar ainda direto no peito da mãe, né? Então, a higienização com hipoclorito ela é a indicada, voltando seja em baixas concentrações, suficientes para eliminar, para fazer a desinfecção ali naquele item ou daquele ambiente, tá? E as outras especificações vocês podem olhar com mais calma depois. Então, resumindo a desinfecção, você pode ter desinfecção de 3 níveis, que vão variar né? O nível vai variar de acordo com a substância que você vai usar, tá? Então, desinfecção de alto nível é aquela que você elimina todas as formas vegetativas e os endósporos, desde que esses estejam em pequenas quantidades, em pequena concentração. Um exemplo de substância usada com essa finalidade é o glutaradeído 2%, tem o ácido peracético, o OPA, né? Tá? Então, são outros exemplos. Eu não quero desinfecção de nível alto, mas sim intermediário. Lembra, intermediário você vai eliminar todas as formas microbianas vegetativas. Não tem ação esporocida. Então você pode usar o álcool 70%, o hipoclorito, aquela lista que eu mostrei. E a desinfecção de baixo nível, você elimina parcialmente esses micro-organismos. E como exemplo, você pode usar o quaternário, os produtos que têm o quaternário de amônia na sua composição. O terceiro termo aí, que também aparece bastante em provas, é a questão da antisepsia. Então, aqui é só você lembrar da desinfecção. Por quê, professora? Porque na desinfecção, você tem a eliminação de micro-organismos de uma superfície ou um artigo inanimado. Já na antisepsia, você também tem a eliminação de micro-organismos de uma superfície, só que aqui a superfície é uma pele, é um tecido biológico, é um tecido vivo, tá? Então, óbvio que não vão ser as mesmas substâncias, porque os desinfetantes, alguns são tóxicos quando aplicados diretamente na pele. Então, você vai utilizar um outro grupo de substâncias, algumas têm ação desinfetante também, mas que são menos irritantes para a nossa pele, para o tecido. E aí, esses antissépticos, eles podem ter uma ação bactericida, ou seja, eles vão matar de fato o micro-organismo, ou bacteriostática, que é quando ele diminui ali a multiplicação, não deixa eles se multiplicarem de uma maneira que fique numa concentração ali danosa para aquele paciente, tá? No caso dos antissépticos, eles vão ter uma ação tanto contra micro-organismos patogênicos que estejam ali naquela superfície da pele ou naquele local,
E também vão ter uma ação nos micro-organismos que são da nossa microbiota, que o objetivo ali não é separar os maus dos bons. O objetivo é retirar a maior quantidade de micro-organismos possível daquele ponto, porque muito provavelmente aquele procedimento que vai ser feito, independente do micro-organismo que esteja ali, se ele for parar em outro lugar, que não é a casinha dele, que não é aquele ambiente, ele vai causar problema, tá? Então é por isso que os antissépticos eles vão ter essa ação tanto para a microbiota residente quanto aquela transitória. Tem o potencial de reduzir o número de micróbios por remoção mecânica, química ou ambas, e como eu falei, eles vão ser menos tóxicos que os desinfetantes, porque os desinfetantes eles, né, possuem naturalmente algumas substâncias que são irritantes. Então foram verificadas outras com esse potencial de desinfecção, no entanto, menos tóxicos para fazer antisepsia. Então eu coloquei os 3 principais antissépticos, ok? Comecei aqui com a clorexidina. Qual é o mecanismo de ação da clorexidina? Ela vai romper a membrana celular desses micro-organismos. Ela é indicada para fazer a degermação das mãos dos profissionais que trabalham em áreas de risco, como é o caso da UTI, ou, por exemplo, para fazer a antisepsia de mucosa na sonda vesical, tá? São as indicações. Existem outras indicações? Sim, mas servem essas aqui para ficar gravado na cabeça de vocês. O PVPI, que é uma substância que contém iodo na sua composição. Então, nesse caso, o iodo é que vai mediar ali a ação de germicida. Ele penetra através das membranas do patógeno e aí ele vai danificar proteínas, vai acabar reagindo com nucleotídeos, com algumas gorduras ali da célula, e isso vai causar danos para essa célula, tá? Ela é indicada, quando que o PVP é indicado? Para a higiene das mãos antes de procedimentos de alto risco, como é o caso de cirurgias, antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos, tá bom? E por fim, o antisséptico mais utilizado, que eu imagino que você tem na sua casa ou que você usou muito durante a pandemia, que é o álcool etílico, a 70%. Existe também a possibilidade de usar o álcool isopropílico. Ele é mais difícil de você conseguir comprar fora, né, de um ambiente hospitalar, mas ele também tem a sua ação ali, que é ajudar na desnaturação das proteínas da membrana plasmática. Lógico que tem que ser na concentração indicada, tá? Que é 70%. Ele é indicado para antisepsia em procedimentos de punção endovenosa. Então, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue. Aí chega lá, o técnico vem, né, faz a antisepsia no seu braço, ele vai utilizar o álcool etílico a 70%, tá? E quando, por exemplo, o bebê, né, recém-nascido lá, que a gente espera, né, todo dia tem que fazer aquela higienização, aquela antisepsia no local ali do umbigo, né, que ele vai, depois de alguns dias ele vai soltar. Então é feito também com etanol, ok? E para fechar, a questão da sanitização, que é um outro termo, uma outra terminologia dentro dos conjuntos de técnicas assépticas, que já é mais simples. É um tratamento que visa apenas reduzir a quantidade de micro-organismos e deixar essa quantidade dentro do que a legislação considera como um nível seguro, tá? Para a saúde pública. Então, essas substâncias que são chamadas de sanitizantes, elas podem ter dois tipos de classificação. Elas podem ser apenas para reduzir a quantidade da carga microbiana que tem naquele item, ou ela pode ter uma ação desinfetante, que são aqueles que nós mostramos anteriormente, tá bom? Qual que eu vou usar? Vai depender de onde você está querendo fazer essa sanitização. Se são itens, por exemplo, utilizados no restaurante, se são itens utilizados num laboratório, num berçário, numa maternidade, tá? Então, vai depender do local. A legislação ela indica, né, os locais que você pode ou não pode utilizar determinados sanitizantes. Os principais, o hipoclorito de sódio serve tanto para desinfecção de alto nível como para fazer a sanitização em lactários, por exemplo, que é indicado para fazer esse tipo de sanitização, tá? Dióxido de cloro, as substâncias que contêm iodo na sua composição, que a gente chama de iodóforos,
o ácido peracético, que eu falei anteriormente, e os compostos que têm o quaternário de amônia na sua composição, tá? São considerados os principais sanitizantes e você tem que ter cuidado, você precisa ir na legislação para saber em quais situações você vai usar cada um deles, certo? Então, em relação ao que eu tinha para falar sobre os métodos de controle do crescimento microbiano, é isso. Agora você vai se preparar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. É muito importante você ler a parte teórica para poder fixar com a aula aqui e a gente vai continuar trabalhando, porque agora a gente vai resolver as questões de concursos voltadas para esse tema que eu trabalhei com vocês, certo? Vamos lá treinar.